Agora, falando no Flamengo, Mauro César Pereira, o Flamengo enfrentou o Fluminense ontem no Maracanã e tiveram polêmicas de arbitragem, né? Então, já para começar, eu quero colocar aqui as maiores reclamações do Flamengo e da torcida do Flamengo. E o Fluminense também. O Fluminense reclama do gol anulado, onde teve a falta ali no Cebolinha, do André no Cebolinha. No gol do Flamengo anulado, do Gabigol, teve uma falta do Pablo. E é aí que eu quero falar. Por quê? O Marcos Braz postou revoltado também a falta do Lima no Felipe Luiz. E aí eu quero comparar os lances, porque eu acho sim, vou ser chamado de clubista, mas aí azar. Eu tenho que ter personalidade para dar opinião. Eu acho que se o Luiz Araújo foi expulso, o Lima teria que ser expulso. Porque o lance foi praticamente idêntico. Kaique, a gente separou? Vamos colocar aí esses dois lances. O da expulsão do Luiz Araújo e o da não expulsão do Lima. Porque foram lances iguais. Foram lances quase idênticos. Ó, tem aí o do Luiz Araújo no Marcelo. Presta atenção no relógio ali, ó. Olha o tempo de jogo. Ó, calma aí, tira a taxa, vamos mostrar de novo. 48 do segundo tempo, certo? Ó, olha aí, ó. Tem a falta, tem o pontapé ali. Olha agora. Olha o tempo de jogo, 7 minutos do primeiro tempo. Mas olha isso. O VAR tá tomando um cafezinho aos 7 minutos, Thiago. O cara tem direito a tomar um cafezinho, trocar uma ideia. Comer um biscoitinho. Um joguinho no celular. Olhar a rede social. No final do jogo é a hora que tudo se resolve. Então, aí, não, agora é a hora de estar atento. E aí o VAR intervenção só tem essa explicação. Mas é ridículo, né? É ridículo um saboroso direto servir ali para a rapaziada do VAR, que fica lá naquelas instalações maravilhosas da CBF, porque a falta é a mesma, sem dúvida. E nem amarelo ele deu para o jogador do Fluminense, o Lima. Eu acho que isso aí, assim, esqueçam as camisas envolvidas. Pense no seguinte, a falta de critério é absurda. E outra coisa, o Marcelo foi extremamente astuto, né? Depois ele tá andando, ele sai na maca, faz um drama e tal, já ia sair, que já estava pregado, finalzinho de jogo. Aí ele faz um drama maior ainda, depois que tem o cartão, ele está andando de novo. Ou seja, o drama do Marcelo, na saída contundido, turbinou a decisão do árbitro, na minha visão. Ele se deixou envolver. E claro, mas quem apitou esse jogo foi o VAR. O VAR apitou. Não vou entrar na discussão se marca, se foi falta, não foi falta. Eu acho que tem outro contrassenso ali da arbitragem brasileira, porque o Pablo empurrou o Cano. Sim. É isso. Mas o Everton Ribeiro não foi empurrado pelo Richard Rios. O Pulga não foi empurrado pelo Vitor Roque em outros jogos? Afinal, como é que é isso? Vamos discutir a intensidade do empurrão. Vai ter que ter um medidor de intensidade de empurrão daqui a pouquinho, da CBF, da central do apito deles lá. Então, assim, é isso. A arbitragem é ruim. O árbitro muito fraco, o Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton, e o Wagner Rio do VAR ficou o tempo todo apitando o jogo. Ele captou. Tudo que ele encaminhou foi decidido. Se ele pede cartão aí nesse começo do jogo, talvez desse cartão. O que o VAR falava era executado pelo árbitro de campo. Isso é muito grave. O árbitro de campo virou, num jogo como o de ontem, realmente um coadjuvante. Os dois times podem ficar reclamando. Aí tem gente reclamando do pênalti do Gerson, que eu acho que não foi nada. O braço tá grudado no corpo. Ele não abre a asa para nada. A bola bate. É um tiro a queima-roupa ali. O Cano, ele chuta a bola, está do lado dele. E eu não marcaria pênalti na Arrascaeta também. Acho que ali é uma disputa de bola, o Felipe Melo se impõe fisicamente. Ele vai no corpo, você vai para disputar a bola. Eu também não marcaria. Ele pula. Mas é o que eu falo, se você não marca o pênalti, você não marca a falta do Pablo no Cano. Exato. É o que eu falo, são dois lances. Escolhe os lances. É rigoroso a marcar algumas infrações e outras não. Embora seja bem diferente uma falta dentro da área e uma falta no meio campo. Mas a falta no meio campo ela interfere num gol, então ela vira quase uma falta de pênalti. Se eu consigo me expressar bem quanto a isso. Agora, eu não marcaria também, agora, não posso deixar de falar, porque as pessoas acabam vendo isso na televisão, repercute na rede social. Paulo César Oliveira, na televisão ontem, o que ele fala sobre esse lance do Arrascaeta é uma coisa bizarra. Ele praticamente acusa o jogador uruguaio de premeditar o choque, esperar, como se fosse alguém que se coloca em frente à locomotiva na linha do trem. Gente, não tem cabimento. Aí tá o lance. O Felipe Melo, ele se projeta para cabecear a bola. Não, ele quer cabecear a bola. E tem um choque. Para mim, isso é um lance de jogo. Na Premier League isso aí nem vai ser nem discutido, gente. Na Bundesliga nem vão olhar isso aí. Nem tem replay se bobear. É uma disputa de bola. Aqui no Brasil isso é considerado pênalti, falta, é um escândalo. Para mim não é nada. É um lance. Agora, o Arrascaeta não fez nada também. Ele apenas esperou a bola sem saltar. E como ele ia dominar a bola, o Felipe Melo faz o quê? Ele salta para cabecear a bola, para disputar a bola. E tem a disputa da bola. A bola está sendo disputada. Ele não vai no corpo do Arrascaeta com a bola lá do outro lado. Para mim isso segue o jogo. E o do Gerson é a mesma coisa.
né? É porque é uma força desproporcional, né? Eu acho que não é nada. Minha visão de futebol... Eu não achei nada. Bola, tá? Eu não achei nada. Mas se esse pênalti não é marcado, Mauro, a falta do Pablo não pode ser marcada. Que é bizarro o comentarista de arbitragem que forma a opinião de muita gente, que é o que restou da central do apito, né? Só tem ele lá. A central do apito acabou, mas ela de certa forma, resiste. Tá lá. Né? Ela tá lá, ela acabou, mas não acabou. O cara vai lá, ainda ficou na frente do vídeo. Aí no final ele fala uma frase assim: não tinha como o Felipe Melo não cometer o pênalti. Ele cai em contradição. Por que eu tô dando tanta ênfase ao comentário do Paulo César? Ele foi árbitro há muito tempo. Aliás, ele é irmão do Flávio também, né, que também é árbitro. Ou seja, essa mentalidade que impera nos apitadores do Brasil. Desde o chefe da arbitragem até eles veem falta em tudo, eles criam algumas teses assim, estapafúrdias. Essa é louca. O Arrascaeta respondeu na rede social, você viu? Ele comentou. Comentou na rede social. O Sport TV colocou lá o vídeo, né? E o Arrascaeta comentou. Que realmente ele está esperando a bola. Ele não fez nada, ele esperou. Vou dominar essa bola aqui, vou fazer alguma coisa. Aí, de repente, o Felipe falou: Arrascaeta vai dominar a bola, não vou deixar. Aí ele pula para cabecear a bola. Tem um choque. Para mim é um choque de disputa de bola. Não acho que o Arrascaeta forçou nada. Eu acho que o Felipe Melo ganhou na imposição física e foi afastar o perigo. Para mim, esse é um lance de jogo. Não marcaria nada. Do Gerson é ridículo discutir. Tá do lado, o braço do cara tá... Só se ele botar a mão para trás, porque ele vai dançar quadrilha agora, mãozinha para trás. Não tem cabimento, irmão. O braço do cara tá na posição normal. Ele nem abre o braço. Ele abre o braço. O que eu quero te questionar, que eu quero mostrar isso... que acontecem por conta dessa mentalidade tacanha da arbitragem brasileira, que é muito intervencionista, vê falta em tudo. E é vergonhoso que alguém que é um profissional, que todos são profissionais, são remunerados para isso. Não são amadores, eles não vão lá fazer favor. Eles ganham cachê, eles não têm garantia de salário, eles ganham por aparição. Mas são profissionais. No momento que você trabalha e recebe dinheiro, você é um profissional, correto? Se eu contrato uma pessoa para pintar uma parede, eu só contratei para fazer aquele trabalho. É um profissional que eu contratei, ele está fazendo aquele trabalho dele. Consertou o carro. O cara não trabalha para você o tempo todo, mas ele prestou um serviço para você, consertou seu carro. Você contrata um cara para fazer um jogo, ele ganha. Ele é um profissional. Eu acho que é vergonhoso que ele não consiga tomar nenhuma decisão. E no lance do gol anulado do Fluminense, tem um agravante. Ele está dentro do lance praticamente, está do lado. Se você pegar todas as câmeras de transmissão, existe uma que só o árbitro tem, que são os olhos dele. Primeiro, ele está dentro do campo, ele é um cara treinado para acompanhar as jogadas, então se ele estiver bem posicionado, ele vai ter uma perspectiva do lance que ninguém tem. E ele estava do lado, então ele não marca essa falta, ele está do lado ali, essa imagem não mostra, mas ele está a poucos metros do lance, olha como ele está perto, ó. Olha só, não tem ninguém na frente, ele está pertinho. Ó. Aparece na imagem. Então como é que ele não viu a falta? A falta de fato ocorre. A falta de fato acontece. Ah, mas o ângulo da televisão é melhor. Gente, nenhum ângulo é melhor do que esse dele. Olha só, ele está de frente para o crime. É vergonhoso o sujeito não marcar e precisar do VAR. Então, não sei o que o CNM vai dizer lá na central do apito da CBF, mas naquele vídeo maravilhoso, toda semana nós temos o prazer de acompanhar. Cara, não dá. É uma arbitragem muito fraca. Acho que o próprio Sávio tem que fazer uma autocrítica sobre a atuação dele. Se ele quer continuar apitando futebol, ele precisa rever muita coisa, bicho. Mas o que eu quero, Mauro, antes de você ir embora, é isso aí, ó. Eu quero comparar, porque tudo bem, eu concordo com você. Não foi pênalti do Felipe Melo do Arrascaeta, na minha opinião. Mas se não foi pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta, não foi falta do Pablo no Cano. É porque, é o que eu falo, eu tô louco pra esperar o CNM amanhã. Eu até apelidei de ser meme. Não é CNM, é ser meme. Que ele vai virar meme. Ele fala tanta besteira que ele já tá virando meme. Porque o negócio é o seguinte, aí você vê essa situação aí. O Cano joga o corpo dele em cima do Pablo. E aí, quando o CNM diz que não foi pênalti no Everton Ribeiro do Richard Rios, ele disse, não teve o impacto pro Everton Ribeiro cair. Aí foi menos... É isso. Se ele disse que não teve impacto pro Everton Ribeiro cair, e se ele amanhã falar que teve impacto pro Cano cair, ele tá mentindo e ele perde totalmente a credibilidade com o torcedor brasileiro. Antes disso, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ali, quando a bola ela é jogada para longe, o Cano ele gruda no Pablo justamente para impedir que o Pablo possa fazer o controle da bola. Então ele marca o Pablo, né? Ele de costas se coloca. Eu também entendo que o Pablo meio que sai que eu quero jogar, né? Não é aquele empurrão contundente. Mas para eles agora tudo vai ter que ser. Outros jogos não são ruins, gente. Não tem critério. Não tem como discutir isso. Eles não têm critério. Aí a arbitragem no todo. Marca alguma coisa hoje, outra amanhã e tudo mais. E ele, claro que ele ia anular o gol.
Ele tinha anulado o gol do Fluminense, ele ia anular o gol do Flamengo. Não importa se houve a falta com intensidade. Pelo critério do CNM, que defendeu que não houve intensidade no empurrão de Richard Rios no Everton Ribeiro, eu imagino que também não houve intensidade nesse empurrão. Mas ele, como é que ele no Fla-Flu, ele anula um gol do Fluminense e não anula o gol do Flamengo? Ele tinha que anular. A chance que ele precisava. Fez média com todo mundo. É isso, não toma decisão. Na verdade, não toma decisão. Não importa o lado, gente, esqueçam as camisas. Até porque eu acho que assim, as duas torcidas xingavam o juiz. Isso é raríssimo. Ao mesmo tempo, as duas reclamavam do juiz. É raro ver isso. Mas o cara consegue desagradar as duas torcidas. A arbitragem foi tão ruim que ela meio que sabota o espetáculo. O jogo acaba sendo um jogo muito abaixo do que poderia ser, embora tenha sido um jogo muito pegado, muitas faltas. Aliás, ontem foram 25 faltas do Fluminense. E o Fernando Diniz foi questionado na coletiva e ficou meio embananado, porque reclamou demais daquele outro Fla-Flu, que o Flamengo fez 20 e poucas faltas, né? Ah, mas quantas do Flamengo? Foi 20. Ah, foi 25-20, foi uma diferença pequena. Sim, a diferença é pequena. Mas no primeiro tempo foram 16-4. No primeiro tempo o Fluminense fez muito mais faltas, no segundo o Flamengo fez mais faltas, mas o Fluminense fez 25 faltas. Ou seja, o time do Fluminense também faz falta, também para o jogo, também usa esse recurso. E houve um discurso lá no outro Fla-Flu, como se o Fluminense do Fernando Diniz fosse o jogo do Tele Santana, que não gostava nem que, né? Até na Copa de 82, acho que o grande erro do Tele é convocar o Serginho e botar o Serginho domesticado. O Serginho era assim, ou solta os bichos, então não coloca em campo. O Serginho na Copa do Mundo é um homem travado ali, né? Porque ele não gostava que tomasse cartão, fizesse falta. A Itália agradece até hoje. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Não tem esse purismo aí do jogo do Fluminense. Também usa o recurso da falta, sim, e ontem usou bastante, o que é correto, legítimo. Eu só acho que é contraditório em relação ao que houve antes. E coisa rara nas coletivas, um colega, infelizmente não lembro quem foi, faz a pergunta para o técnico: seu time fez 25 faltas hoje. Aquele outro Fla-Flu, o Flamengo fez 23, se não falha a memória, houve um grande escarcéu. E aí? Ah, quantas do Flamengo? 20. Aí ficou, não sabia muito o que falar. No final, 25-20, não é a diferença. Não importa, foram muitas faltas do time que não faz falta, entre aspas. Faz e tem que fazer mesmo. O jogo está pegado, é do jogo. Cabe a arbitragem ter critério, mas nem exigir demais. O Porcari escreveu hoje, o Rafael Porcari, lá, sobre a necessidade de trazer árbitros europeus para alguns jogos. Não é uma má ideia, não, hein? Pelo contrário. Europeu, talvez até de algum outro lugar, sabe, da África, aqui da América do Sul, qualquer lugar que o cara seja bom apitando futebol. O cara vem, apita, pega o avião e vai embora. Não fica aqui, um cara sem o rabo preso com esse sistema todo do futebol, outro sistema, né? Que fique livre disso tudo. Porque realmente ontem foi muito, muito prejudicado o jogo pela arbitragem. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí sobre a situação da arbitragem, tá? A arbitragem no Fla-Flu, Mauro questionando. E Vanderlei Nogueira, sobre essa situação, né, da arbitragem, Zé, eu também quero te escutar, que você estava narrando o jogo e você trouxe toda essa situação. O que falar da arbitragem no jogo do Fla-Flu? Porque a gente comparou aqui alguns lances. A torcida Fluminense também reclama dessa bola na mão do Gerson. Agora, eu quero ver as explicações do CNM, para ele não se contradizer. Porque eu tenho certeza, se ele falar que foi falta do Pablo no Cano, ele desmoraliza completamente o argumento dele de que não foi pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro. Acaba a credibilidade da comissão de arbitragem da CBF. Pode ter certeza que ele vai arrumar um jeito de referendar o que o árbitro fez no jogo de ontem. Foi uma das piores arbitragens num jogo tão importante que eu vi. Foi um árbitro totalmente dependente do VAR. Eu não sei se porque esse VAR, o Huawei, é conhecido como o melhor árbitro de vídeo na atualidade do futebol brasileiro e que quando ele chamava já era lei, mas a sensação que eu tive é que o árbitro principal meio que ele abriu mão, lavou as mãos, não vou apitar não, vou deixar que o VAR resolve, porque as decisões que ele não tomava, as decisões, ou ele tomava deixando o jogo seguir, mas daqui a pouco voltava atrás quando o VAR chamava, né? Já ia e decidia mudando o que ele havia marcado dentro de campo. Foi uma arbitragem muito ruim, foi uma arbitragem muito fraca, né? Eu tenho assim opinião formada sobre a expulsão do Luiz Araújo do Flamengo. Correta para mim, jogo brusco grave, era para expulsar. Naquele contexto, inclusive, o Marcelo deu a caneta e saiu dando risadinha, deve ter irritado o Araújo, que deu por trás e foi para dar mesmo, e era para cartão vermelho para mim, e o árbitro estava errando, o VAR chamou e aí ele reviu e estava errando mesmo. Mas aí você tem que voltar no lance do Felipe Luiz, que levou do Lima, e aí no comecinho do jogo causaria um impacto totalmente diferente, a expulsão do Luiz Araújo já nos acréscimos. Se ele expulsa o Lima seria no começo do clássico, e aí por isso que ele não passou batido, né? Mas o lance era igual.
era idêntico, era para expulsar então. Então, se expulsou o Luiz Araújo, também era para expulsar o Lima, porque os lances foram muito parecidos. E nos gols anulados, o pênalti fica para depois, é mais um lance, nos gols anulados é isso que vocês falaram. Primeiro, que ele não viu uma falta clara no Cebolinha, não marcou na frente dele, a poucos metros, errou e o VAR o salvou, anulando bem o gol do Fluminense. No gol anulado do Flamengo, dá até para discutir um pouco mais, mas é assustador como o quarto árbitro está de frente também, como o ato principal, e o Bandeira, quase de frente. Os dois têm a obrigação de ter visto e não auxiliaram no campo o árbitro. De novo, foi o árbitro de vídeo que chamou. E aí, eu, nas imagens que eu vi, achei que o Cano forçou, se jogou, achei que não foi falta, mas, de novo, o árbitro não marcou do campo e seguiu o VAR na sequência. E o pênalti, para mim, não foi, só fiz um adendo ontem e repito hoje, que se fosse em direção ao gol, porque não era, né, quando o Cano toca na bola, não era em direção ao gol, bateu no braço, não seria pênalti para mim, mas eu acho que se fosse em direção ao gol, o VAR chamaria e o árbitro teria marcado o pênalti, porque a arbitragem ontem foi uma lástima no Maracanã. Sucessão de erros, sem dúvida alguma. Bom, Wander, antes de você falar, eu vou botar na tela o lance do Gerson, né? Que a torcida do Fluminense está reclamando. É aí, ó. O Cano joga a bola para trás, o braço do Gerson não tá aberto. O Flávio falou ontem, não tem como marcar esse pênalti. A torcida do Fluminense reclama. Nem aqueles teriam coragem de marcar um pênalti desse. Nem no futebol brasileiro, que é conhecido por marcar pênalti de queimada, né? Não é que nunca marcaram, né? Mas... Mas acho que agora eles estão com mais vergonha de fazer isso. Assim é uma reclamação da torcida do Fluminense. Agora, o que falar da arbitragem no geral do Clássico? Porque você vê, acabou se falando pouco do jogo. Porque o jogo acabou 0-0, tiveram várias polêmicas de arbitragem e acontece o que a gente sempre fala, de novo, árbitro protagonista. E vai ter sempre, né? E desse lance que você mostrou do Gerson aí, ele está em movimento, né? É muito complicado num jogo de futebol o jogador correr, digamos, engessado. Não é possível isso. Ele tem que correr e mexe as mãos, sem dúvida, né? É importante que eles tenham essa informação, como o reflexo, por exemplo. Seria importante que os árbitros já fazem tantos cursos, reciclagem e tantas coisas que falam a respeito, eles poderiam levar um especialista nisso para falar sobre isso, sobre reflexo, para não analisar, porque é impossível naquela velocidade toda, mas para ter informações sobre o reflexo. Quanto tempo leva um ser humano para ter reflexo? Né? Então, os cientistas deixam isso muito claro. Há uma tese que só pode ser contado o reflexo a partir do momento em que a pessoa sente que vem alguma coisa tocar nela. Então, se isso em alta velocidade, com aquela velocidade toda numa bola, num chute, enfim, no movimento do futebol, é uma coisa muito rápida. Então, o árbitro tem que interpretar. Ele está enganando. Ele poderia ter tirado o braço no lance ou não. A velocidade da bola, uma série de coisas que a gente fala toda hora aqui. A intenção continua tendo um peso fundamental nisso tudo. Agora, se for a lei do Vampeta, que ele brinca muito aqui, bateu no braço, é pênalti, aí é uma moleza, né? Bateu no braço, é pênalti, mas o braço estava nas costas, é pênalti, não tem problema, e acabou. Essa é a lei do Vampeta, ele brinca muito com isso, né? Então, é isso, a uniformidade na arbitragem não vai acontecer porque as coisas não estão caminhando bem faz muito tempo. O que eu queria dizer, porque tudo que se falou aqui foi falado corretamente na minha visão, é que essa TV, CBF, arbitragem, não terá vida longa, na minha opinião. Eu acho que em breve, por algum motivo, por alguma explicação, ou por necessidade até, isso não vai acontecer mais. Porque está muito complicada a vida do CNM. Não está complicada a vida do CNM, não. Está complicada a vida do torcedor brasileiro que vê um bando de bosta de arbitragem. Isso, mas... A vida do CNM está uma moleza. Ele vai lá, fala um bando de lorota, não tem justificativa nenhuma. Ele engana os outros. Ele fica lá falando lorota e pronto. Sofrimento é do torcedor. Pronto. Que tá vendo a arbitragem ruim em todo jogo. Perfeito. Desabafou. É lógico. Então, não é a vida do CNM que tá difícil. É a vida do jogador, é a vida do treinador. Ele tem um pipinaço pela frente, porque ele está adotando o critério de suspender
alguns árbitros. Seguindo nessa linha, se ele seguir essa linha, ele não vai ter mais árbitro para escalar. Então é melhor parar, porque não tem jeito. Vander, mas não é melhor parar. É melhor ele começar a falar as coisas certas. Porque a gente sempre cobrou, que o cara fale. A gente sempre cobrou, tem que falar. Eu sou a favor. Você volta a fita aqui, eu quero que ele não pare de falar nunca. Ele não pode. Sim, mas na cabeça dele deve estar passando o juízo. Eu acho que vai acontecer isso. Vai inventar alguma coisa. Inventar qualquer coisa, está provocando mais polêmica, vai inventar alguma coisa. O discurso eu não sei qual é, mas na medida em que ele vai falar a cada rodada, ele vai se enrolar. Não vai ter o que explicar mais. Exatamente, por que a semana passada, nesse lance, aí vai começar a ter TV checagem. Na semana passada, você falou isso. Lance igual nessa rodada. Você está falando diferente. Ele vai morrer. Então não vai ter explicação. Tem que parar, porque está complicando para valer. Vamos admitir que ele não tenha gostado de nada do árbitro de ontem. Afasta. Jogo no sul do país. Afasta. Lá teve problema também. No Morumbi, afasta. Vai apitar quem, cara? Não tem. Eles conseguiram uma geração bem ruim, né? Não tem. Então, ou ele para de falar, ou ele está enrolado. Ele não sabe o que fazer. Ele está perdidão. Eu espero que nas escolas estejam árbitros competentes, não fortões. Hoje o Porcari está dizendo que nós temos 10 árbitros FIFA. Né? Ele deu a relação masculina e feminina e tal. No feminino, por exemplo, só a Edna eventualmente apita, veja a falta de árbitros. Só a Edna eventualmente apita jogos da Série A do futebol brasileiro. E mesmo assim, eventualmente. Ela está agora longe, ela está impossibilitada, né? Porque ela está no Mundial. Pronto, então já arranca. As outras todas, você pega a relação, ele coloca lá a relação dos 10, nem lembrava os nomes, mas ele coloca a relação dos 10 árbitros. Você veja quais você indicaria para apitar jogo pesado, né? Por exemplo, Flamengo e Grêmio, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Botafogo. Jogo que o bicho pega. É complicado. Ele afastou o Klaus em 2 rodadas, porque o Klaus, digamos assim, não foi rígido o suficiente na visão do CNM, naquele lance em que ele deveria, segundo o CNM, ter expulsado o professor Abel Ferreira. Ele entendeu que ele teve coração doce e aí ele afastou. 2 jogos, já votou. Aí vai para o tribunal dá razão para o CNM, pro Klaus. Também não fez nada. Você entendeu? Então é muito complicado isso tudo que está acontecendo. É melhor parar de falar. Eu acho, na cabeça dele, se ele estiver pensando isso, eu vou compreender. Não gostaria, porque eu sempre quero que fale bastante. Quando começou a TV, o CNM falando aí, eu falei, pô, que legal. Agora sim, só que ele tem que ser sincerão. Errou, acertou. Não pode só aplaudir lambança. E não é o que está acontecendo. Então alguém deve estar aconselhando o CNM. O CNM inventa aí alguma coisa, fala que você não é bom de imagem, que o trabalho não é bom, não consegue parar onde você quer parar. Inventa qualquer coisa porque vai se enrolar a cada rodada. É isso.